Fala galera, tudo tranquilo? Bom, vamos continuar então com o nosso planejamento de trajetória. Continuar nossa matéria de robótica e vamos falar desse assunto hoje. Bom, o nosso manipulador, seja qual for, a gente sabe que ele vai ter uma ferramenta na ponta, correto? E essa ferramenta vai estar fazendo alguma coisa. Ela vai ter uma trajetória estipulada por você para seguir. Então, vamos supor que a minha ferramenta ela quer ir do ponto A ao ponto B, sendo esse um movimento de um conjunto de vários movimentos, um movimento retilíneo. Então ela quer ir do ponto A até o ponto B. Deixa eu botar aqui para cima. Ponto A até o ponto B. Beleza. Bom, esse movimento, como qualquer movimento, ele pode ser descrito por uma função, correto? Que aqui a gente vai chamar de S de t. Esse movimento também é executado em um tempo específico. É uma das entradas que você quer saber. Opa. Deixa eu deixar esse aqui mais. Esse aqui seria o comprimento de A até B. E esse movimento você quer realizar em um tempo específico também. Vamos supor um tempo TF. TF é o tempo para se cumprir a tarefa. Então, em toda e qualquer tarefa, vamos ter tudo isso para considerar. Ok? E esse movimento, essa função S de t, ela, como eu posso dizer, o planejamento trajetório, vamos planejar como S de t. É uma função que vai nos dar o comportamento desse movimento. E esse comportamento a gente usa algumas funções já conhecidas. O livro do Nico até dá diversas funções para ser esse S de t. Depende da sua tarefa, né? Acho que o professor apresentou foi a de terceiro grau, que é uma das mais usadas, quando não se quer ser tão minucioso com o movimento. Ele apresentou também a de quinto grau, aí utilizado mais em projetos na área de medicina, onde você quer uma precisão muito maior. Mas então a gente vai tomar esse S de t, essa função, que vai nos dar o movimento do manipulador, como uma de terceira ordem. Uma aproximação de terceira ordem, uma aproximação cúbica. Vamos tomar então, como mostra a imagem aqui, deixa eu puxar aqui, S de t como uma aproximação cúbica. Então vamos ter um S de t dessa forma aqui. 1 a 0 mais A1t mais A2t ao quadrado mais A3t ao cubo, que nos dará um gráfico nesse estilo aqui, ó. Aqui é o tempo. Se eu não me engano, o eixo vertical seria o S de t.
S de t. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero ir de uma distância S0, que no caso é meu A, né? Até uma distância final, né? Eu tenho uma distância inicial, eu tenho uma distância final. Vou fazer um traço aqui. Esse S de t, em que eu estou usando uma aproximação cúbica, ele vai me dar uma função mais ou menos assim. Sou péssimo em desenhar gráficos. O professor já tem experiência. Eu sair daqui. Caramba. Beleza. Ele vai me dar um gráfico de movimento desse estilo aqui. Beleza? Sendo que o meu tempo inicial é igual a 0 e o meu tempo final é o tempo final mesmo, né? É o TF. Isso aqui é interessante. A gente vai... O objetivo aqui é a gente conseguir saber quem são esses A's, né? Quem são os coeficientes. Queremos saber quem são os coeficientes. Para isso a gente vai usar um negócio chamado de condições de contorno, se eu não me engano. Condições de contorno. Para a gente achar quem é o A0, A1, A2 e A3. Porque o tempo ele vai estar sempre mudando. Você pode fazer o script no MATLAB e que o tempo vai, por exemplo, de 0 a 5. Então eu vou ter um S de t diferente a cada segundo. Mas o A0, A1, A2 e A3 vão ser sempre os mesmos. Então a gente precisa encontrar nesse gráfico aqui valores conhecidos para S de t. Valores conhecidos para S de t. Com esses valores eu consigo encontrar o A0, A1, A2 e A3. Como é uma equação de terceira ordem, eu preciso de 4 condições de contorno. Deixa eu botar aqui também. Equação de terceira ordem vai me dar 4 condições de contorno. Beleza, então. Então nós temos 4 condições de contorno. O que a gente pode pensar assim na hora? Olhando para esse gráfico, onde eu posso conseguir pontos conhecidos em que eu vou saber o valor de ST. Bom, esse é um gráfico de movimento, correto? Se é um gráfico de movimento, eu consigo derivar e ter também um gráfico de velocidade. Esse gráfico de velocidade eu consigo derivar e ter um gráfico de aceleração. Ok. No gráfico de movimento, eu consigo 2 condições de contorno. No gráfico de velocidade, mais 2. No gráfico de aceleração, mais 2. Então, a princípio, não vamos precisar do gráfico da aceleração. Da equação da aceleração. Só da posição e da velocidade é o bastante. Se estivéssemos modelando o S de t como uma de quinto grau, precisaríamos de 6 condições de contorno. Aí precisaríamos dessas 2 condições de contorno tiradas da equação da aceleração, beleza? Mas então o que nós temos aqui? Olha que interessante. Esse é um gráfico de terceira ordem e que vai me dar um movimento. Show? Então a ponta no manipulador sairia de SA e iria até em SB. Saindo de SA com um distanciamento menor, então provavelmente sairia com menos velocidade. E chegando em SB também aqui, ó, com menos velocidade. Mas perceba
que se você analisar pela derivada, né, eu tenho que a velocidade aqui é igual a zero. A derivada daqui é nula, né? Nula. Ou zero. Não lembro agora. Me faltam conceitos básicos de cálculo. E a velocidade aqui em cima, VF, também é zero. Beleza, então. Então, nós temos o S de t. E se eu quiser dar velocidade, é S ponto de t. Estou derivando em relação ao tempo. Eu tenho A1 mais 2A2 de t mais 3A3 de t ao quadrado. Beleza. Então, dessa posição aqui, da posição inicial, S0 igual a SA, vamos fazer aqui, ó. É claro que eu conseguiria tirar a aceleração também, né? Mas não vai ser necessário aqui. Seria 2A2 mais 6A3T. Beleza. Então, olha só. Em t igual a zero, o que nós temos? Eu tenho que o meu S de zero, a minha posição no instante inicial, é o meu A0. Show? E eu tenho que a minha velocidade no instante inicial é o meu A1. Show. Quem é a minha posição no meu instante inicial? É o SA. Quem é a minha velocidade no instante inicial? Zero. Então aqui eu já consegui duas condições de contorno. Beleza? Agora em TF. Em T igual a TF. Eu tenho aqui minha posição S de TF igual a 0 mais A1 TF mais A2 TF ao quadrado mais A3 TF ao cubo. TF é conhecido, tá? Porque o tempo em que você quer realizar a tarefa é uma entrada sua. É uma entrada do usuário, de quem estiver modelando o manipulador. Se você estiver fazendo no Simulink, por exemplo, tem aqui um bloco. Então você vai entrar com o seu TF nesse bloco. No bloco do planejamento de trajetória. Ele é uma das entradas. E quem é a minha velocidade TF? Igual a... isso aqui, a posição é SB. Beleza? Minha velocidade é A1 mais 2A2TF mais 3A3TF ao quadrado. Então aqui eu tenho mais duas condições de contorno. Show? E a gente consegue montar uma matriz com isso aqui. Vamos lá. Vou ter uma matriz 4x4. 1, 2, 3, 4. E ela vai multiplicar o meu A0, A1, A2, A3. E isso vai ser igual às respostas, né? SA, 0, SB, opa, aqui é igual a 0, né? Porque lá nessa parte
final do gráfico aqui, ó, minha velocidade também é igual a zero. Zero. Beleza. E quem é que vai entrar aqui? Isso aqui é a x, é uma equação da reta, né? Igual a b. Eu quero encontrar quem é x. Opa. Vou parar. Beleza. E quem é a minha matriz A? É o que acompanha o A0, A1, A2 e A3. Então, essa primeira aqui, né? Que é igual a SA, eu só tenho o A0. Então aqui é 1, 0, 0, 0. Aqui acompanha o zero a velocidade na posição inicial é 0, 1, 0, 0. Essa daqui é a velocidade na posição final. Quer dizer, o S de TF. O S de T na posição final. É 1 TF, TF ao quadrado, TF ao cubo. E o que acompanha a velocidade aqui na posição final é 0, 1, 2TF, 2TF, 3TF ao quadrado. Então eu tenho essa matriz aqui, que é uma matriz. O A eu conheço, o B eu conheço. Então eu calculo x fazendo x igual a... Se eu multiplicar aqui pela esquerda, multiplicar pela esquerda por A menos 1. X igual a menos 1 vezes B. Eu consigo encontrar meus coeficientes para aquela tarefa específica. Porque quando você está modelando um manipulador, é para uma tarefa bem específica. Não dá para ficar generalizando muito. Então essa matriz aqui você conhece, porque você sabe quem é TF. É uma entrada do seu código. Isso aqui você também conhece, porque você sabe o movimento que o manipulador quer fazer. Se você tem um manipulador dentro de uma sala, você tem que ter as dimensões da sala, você tem que ter até onde o braço dele tem que chegar, você tem que ter o movimento inicial e o final dele, então tudo você vai ter. E aí você consegue encontrar os coeficientes. E se fosse um planejamento de quinta ordem, só para comentar com vocês, né? Mostrando aqui a figura do professor, o procedimento é basicamente o mesmo. Pega o S de T, deriva para achar a velocidade, deriva para achar a aceleração. Então eu sei quem é a minha posição inicial, eu sei quem é a minha velocidade inicial. Só que a questão aqui no de quinta ordem é que você precisaria de mais dados, mais detalhes, porque a sua velocidade inicial não pode ser zero. Teria alguma velocidade em SA. No instante zero teria alguma velocidade. Para aí então eu ter a minha aceleração, porque sem velocidade não tem aceleração. E no instante final a mesma coisa. Deixa eu ver se eu comentei algo sobre isso. Aqui nós teríamos que entrar qual é a velocidade inicial em SA, em SB também. O de quinta ordem é bem mais controlado. Nenhum dos dois tem velocidade constante. A velocidade vai mudando, né, no percurso. Com isso você cria aquela matriz, dessa vez vai ser uma 6x6, porque você tem 6 variáveis para encontrar. Se fosse de quinta ordem, seria assim. Mas aqui nessa matéria a gente vai trabalhar só com terceira ordem, acredito. Eu vou tentar agora mostrar um exemplo no MATLAB prático desse planejamento de trajetória que eu fiz há algum tempo.
em que eu não sei se está certo, não sei se os valores estão batendo com a realidade, mas eu vou tentar explicar e quem sabe isso dá uma ideia para vocês também de talvez fazerem melhor ou fazerem para vocês, no caso de vocês. Ou até encontrarem erros, se encontrar algum erro, tiver alguma dúvida, bote aí nos comentários, por favor. Então eu vou tentar mostrar um exemplo prático no MATLAB agora. Primeiro a gente vai para o quadro e depois para o MATLAB. Beleza, então vamos ver agora um problema que eu mesmo estipulei. E é basicamente isso que você tem que fazer. Em que, nesse caso aqui, eu tô naquele caso do plano inclinado. É um caso específico. E eu entro com os dados, né? Os dados do local, das distâncias, tamanhos. É como um caso específico mesmo. Então, nesse caso aqui, eu tô com um plano inclinado de 30 graus. Em que, vamos ver, o meu XM, YM, ZM, que é onde está o referencial da mesa, né? Se vocês lembrarem da aula, esse referencial aqui é referente à mesa que a gente estabeleceu e o π é referente ao plano inclinado. Então, a origem da mesa em relação ao referencial zero está em 10, 0 e 5, XYZ, em relação a X0, Y0 e Z0. Supondo que o A em relação ao inicial é 12,06 e o B em relação ao inicial é 16,08, então a gente faz umas continhas aqui, né? Porque eu quero saber quem é o SA no plano π. Então se ele tem, espera aí, 2, beleza. Então se ele tem em relação à mesa, ele é 2 a mais no x, né? E 1 a mais no z. Então se eu quero saber quem é o SA, ele é um módulo de A que dá aproximadamente 2,23061. Mesma coisa para o módulo de B, ele é 6 a mais no x e 3 a mais no y. Então o módulo é raiz quadrada dos 2 ao quadrado, a soma dos 2 ao quadrado, né? Do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então agora eu sei quem é o meu SA e o meu SB. Beleza. A transformação de 7 para 0 pelo caminho da tarefa é aquela matriz numérica, né, que a gente conhece. Por que a gente conhece? Porque eu tenho um ângulo no meu plano inclinado e eu tenho o meu S de t. Vamos ver no código por que nós temos o S de t. Essa matriz vai ser calculada em cada instante do tempo e esses três elementos aqui vão me dar a posição da minha ferramenta em cada instante do tempo. É ele que a gente quer. É o que queremos. O problema agora é parametrizar x de t para achar a transformação de 7 para 0 da tarefa, que é uma matriz numérica. Então vamos ter que aprender a usá-la para achar que é 4, que é 5 e que é 6, usando aquela matriz de K da aula passada, se eu não me engano. Essa matriz aqui, ó. Quando eu acho a transformação de 6 para 3, se eu pegar só a parte de rotação desse cara aqui, eu posso chamar de uma matriz de K, e através dela, pelas rotações, eu consigo achar que 4, que 5, que 6. É da aula passada ou retrasada, se eu não me engano. Então vamos usar uma parametrização de planejamento cúbico, como estamos vendo aqui. E o passo a passo é basicamente o que? Aplicar o planejamento cúbico ao cálculo da cinemática inversa dos exemplos apresentados em aula.
aplicar no espaço das juntas, ou seja, fornecer os ângulos e velocidades iniciais e finais, né, como vimos nesse vídeo, de movimento para alguma coisa junta. Fornecer também o tempo. Temos que fornecer quem é a TF. O que está escrito aqui? Não sei. Aplicar no espaço da ferramenta, do efetuador, o planejamento cúbico para achar as coordenadas x de t, y, t e zt, calculando a cinemática inversa. Isso em cada instante do tempo. Isso aqui nós já vimos, blá blá blá, vimos. Isso aqui é o código que eu já vou mostrar. E eu tenho mais detalhes nessa outra seção aqui. Tá? Como é que eu tiro esse negócio da frente, tá? Qual era o título daqui? Antropomórfico, trajetória de ST, reta em um plano inclinado de 30 graus. Para conseguirmos a transformação de 7 para 0 numérico. Mas não é só isso. Antropomórfico, através da posição de 3 em relação a 0 numérico, conseguir Q1, Q2 e Q3. Porque isso aqui a gente faz, dado esse plano inclinado, eu consigo achar Q4, Q5 e Q6. Mas eu preciso da posição de 3 em 0 para achar Q1, Q2 e Q3 em cada instante do tempo também. Isso é muito confuso. Mas eu tô aprendendo aqui também. Esses vídeos acho que vão ser mais pra mim do que pra vocês, galera. Então, essa aula aqui lá do dia 3 do 4, que eu tenho aqui também, acho que é essa, deixa eu ver. Não, é essa não. Não sei se é essa. Essa aqui mesmo. Ela me mostra essa parte aqui. Cadê? Só essa parte aqui da ferramenta. E os referenciais 3, 4, 5, 6, né, que ficam aqui no final do pulso. Aqui está a minha transformação de 7 para 0 numérica e blá blá blá. A minha posição, olha que interessante. Isso aqui a gente já viu em aula, né, mas vale recapitular. Meu vetor posição de 7 em relação a 3, está lá no final do pulso, é esse LP, do pulso até o começo desse flange, mais o LF, do flange até a ponta da caneta, se a ferramenta for uma caneta. Menos porque o meu Z3, menos porque o meu XZ está para baixo. Ok? Então isso é constante e representa a ferramenta. Beleza. Ora, eu tenho a minha transformação de 7 para 0. Agora eu tenho o meu vetor posição de 7 para 3. Então eu consigo fazer uma pequena transformação para achar o meu vetor posição de 3 para 0, em que eu encontro isso aqui. Vetor posição de 3 para 0. Tendo vetor posição de 3 para 0, deixa eu beber uma água aqui. Tá, beleza. Tendo o meu vetor posição de 3 para 0 numérico, ou seja, em cada instante do tempo, e vocês podem ver que ele está dependendo do ângulo, do plano inclinado, do S de t. Então eu tenho a minha posição de 3 para 0 numérica. Beleza? E agora basta eu pegar aquelas equações da cinemática inversa e... porque eu já tenho x3, y3 e z3 em cada instante do tempo. E agora eu aplico aquelas equações da cinemática inversa. E a gente viu lá nas primeiras aulas. Então eu encontro Q1, Q2 e Q3 em cada instante do tempo também. Mas foi para conseguirmos o vetor posição de 3 em 0 que varia segundo a trajetória da ferramenta, ok? Na aula 5 vimos todo o desenvolvimento para achar Q1, Q2 e Q3. E todos dependem de x3, y3 e z3. Vamos jogar agora esses termos na matriz acima, na função manipulador antropomórfico cinemática inversa, sei lá no MATLAB, e vamos ter Q1, Q2 e Q3 em cada instante do tempo. Isso aqui foi o que já fizemos e tal. Esse aqui foram os cálculos que eu quis fazer. Não lembro pra que agora. Faz algum tempo que eu fiz e eu não tive tempo de gravar o vídeo. Tô tendo hoje que é feriado. Então, esse é o nosso caso, bem específico. Espero
Espero um dia conseguir fazer no Simulink também. Agora vamos para o MATLAB. Beleza, vamos botar isso no MATLAB agora. Eu tenho essa função aqui que eu criei dia 22/4, hoje é dia 1/5. Manipulador antropomórfico com pulso, dessa vez. Cinemática inversa, trajetória e um plano inclinado. Esse manipulador tem 3 juntas rotacionais, blá 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 blá, revisão 0. E aqui eu vou estar usando algumas funções úteis, eu já adicionei aqui no path, né? Isso aqui está na minha pasta aqui, manipulador e cinemática inversa. Aqui. É um desses caras aqui. Meu Deus, tem que organizar isso aqui. Então adicionei esse cara aqui ao path, clica com o botão direito, aqui vai estar add ao path e você clica na primeira opção. E adicionei esse códigos 4 aqui no path também, porque eu vou estar usando um deles. Quando aparecer aqui eu mostro lá se vocês quiserem copiar, e eu planejo colocar tudo isso aqui no arquivo um dia e deixar o link aí na descrição. Mas vamos lá, primeiro passo, constantes. Deixa eu limpar tudo, né? Run section, Ctrl Enter. Primeiro passo, constantes. Tem o meu T0, que é 0. Tem o meu TF, 5. SA e SB, calculamos. Alfa é o ângulo do plano inclinado. Eu tive que deixar menos, galera, porque com mais não funcionou. Aí com menos funcionou, não sei porquê. Eu tenho que tirar essa dúvida com o professor. E L1, L2, L3, LP e LF. Muito importante isso aqui, galera. Porque LP e LF é essa parte da ferramenta, né? Da flange da ferramenta. L1, L2, L3 são o corpo do robô, né? Os braços. Isso é muito importante, galera. Muito importante. Porque o seu manipulador tem que ter um tamanho consistente à tarefa. Se ele tem que alcançar aqui um SA de 2,23 metros, um SB de 6,7 metros, então ó, eu consigo dar um L1 de 8 metros, um L2 de 8 também, um L3 de 8, e eu acredito que isso seja bastante para chegar até lá. Mas isso teria que ver na prática, né? Ou quando a gente for modelar de verdade para o trabalho, a gente vai pegar um modelo já pronto na internet por aí, que vai ter as dimensões dele, e aí a gente usa, a gente faz a tarefa em relação ao manipulador. Mas aqui é o manipulador em relação à tarefa, então essas dimensões aqui funcionaram. Se eu botar uma dimensão que não alcance, por exemplo, se eu botasse aqui tudo 1, eu teria valores imaginários em algum ponto. E valores imaginários muitas vezes querem dizer que o manipulador não alcança, ele está saindo da sua zona de trabalho. Deixa eu ver se vai dar algum erro aqui. 1083. Aqui não foi possível realizar a tarefa porque indexing que eu estou fazendo aqui não suporta variáveis desse tipo, ou seja, elas são imaginárias. Mas com 8 vai, porque com 8 o robô chega até lá, o manipulador. Então tome muito cuidado com essas dimensões. LP e LF também. Agora, segundo passo, dados da trajetória em um plano inclinado. Posição do referencial da mesa em relação ao 0. 10,05, beleza. Esse A e o B a gente fez no vídeo de hoje. O X a gente tem. Eu sei que é A0, A1, A2 e A3. Filme norma de hoje. Gráfico da velocidade da aceleração da ferramenta no tempo. Deixa eu dar Ctrl N aqui. Esse div aqui, ele vai me dar um vetor de tempo, né? No caso aqui eu botei 1. Se o meu TF é 6, ele vai de 0 a 6 com esse pacing aqui de div, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Se eu botasse ponto 1, né, que é 0,1, eu teria 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até chegar a TF. Então isso vai nos dar precisão. Eu já inicializo alguns vetores que eu vou usar mais à frente, porque isso dá uma performance maior ao script, à função. Calculo os valores de S e de DS
para cada instante do tempo. Lembra que a gente tem que fazer isso? E sim, eu ploto. Transformação de 6 para 7, não lembro o que é isso. Ó, se eu der Ctrl Enter aqui, eu tenho o meu S de T, meu gráfico de S de T, como a gente viu hoje na aula, e o gráfico da velocidade. Se eu deixar um div de ponto 1 aqui... Ah, caramba. Não. É Ctrl Enter. Um div de ponto 1 vai me dar um gráfico mais preciso da posição do meu manipulador, que vai de 2 e pouco a 6 e pouco, lembra? E da velocidade, que começa em 0 e termina em 0. Vou deixar 1 por enquanto. Inicializa os vetores, blá blá blá. Transformação de 7 em 6. Não lembro porque que a gente vai usar isso. Deixa eu ver aqui. Ah, vai usar aqui, ó, para calcular a matriz de K. Encontrando Q1, Q2 e Q3. Q1, Q2, Q3. Opa. Q4, Q5 e Q6. Em cada segundo, por meio do P de 3 em 0 numérico. Beleza. Então primeiro eu abro um for. E a minha posição atual eu pego esse cara aqui que a gente calculou, a funçãozinha. Minha posição atual é o SI. Beleza? Ou seja, eu estou no segundo 1. A minha posição no segundo 1 eu já calculei aqui em cima. Então, a minha posição atual é a posição do segundo 1. Aí, porque no for aqui ele começa em 1, né? Quando for igual a 2, vai ser igual a 2 aqui. Então, eu calculo P3, basta botar aquela função que a gente já viu. Aqui. Isso aqui. Eu armazeno... Isso aqui foi o que eu gosto de fazer. Eu armazenei o P3, estou armazenando ele no vetor para eu ver em cada instante do tempo. Aqui eu pego os valores de Q1, Q2 e Q3 no tempo, usando a função manipulador cinemática inversa. Eu já mostrei isso em alguma aula, galera. Aqui. Teste 2. Antropomórfica cinemática inversa. Esse aqui, ó, se vocês quiserem copiar. Vejam que ele chamou outra função, ABC, que é aquela... É aquele jeito de encontrar o Q2. Esqueci como é que se chama. A função ABC, para quem quiser ver, eu deixei assim. Não está muito boa, mas funciona a maioria das vezes. Voltando aqui para o cálculo dos Qs. Então, basicamente, eu levo o P3, cada vetor, cada termo de P3 para aquela minha função. Eu levo L1, L2, L3 também. E aí eu acho Q1, Q2, Q3. T7 em relação ao zero, aquele numérico. Tenho também. Pego o meu P7 em relação ao zero, só pegar os elementos das 3 primeiras linhas e do quarta coluna. Armazeno no vetor também. T6 de 3 é essa conta aqui. T6 em relação a 3, transformação de 6 para 3, é a inversa dessa, vezes essa, vezes a inversa dessa. Quando eu pego a rotação dessa multiplicação tripla aqui, que eu chamo de matriz K, pego só as 3 primeiras linhas e as 3 primeiras colunas. Eu chego nesse cara aqui. Eu chego em uma matriz 3 por 3, dependendo do Q4, Q5, Q6, e cada termo dela eu igualo a um termo do K, que é esse K é uma matriz numérica. Agora eu posso usar o arco cosseno, porque nesses termos aqui o módulo de nenhuma coluna vai ser maior do que 1, porque isso aqui dá rotação, né? Isso a gente já viu lá nas primeiras aulas. Então eu posso usar arco seno e arco cosseno também. E aí eu escolho qualquer uma dessas 9 equações para achar desses 3 termos.
Algumas não funcionaram, galera. Eu não sei porquê. Essa aqui deu imaginário. Essa aqui deu imaginário. Mas essas três funcionaram. E aqui embaixo eu só tô usando pra plotar mesmo. Em cada instante do tempo. Então vamos dar o run. O que deu de errado agora? Peraí. Tá, achei porque tava dando erro. Porque eu inicializei esses dois caras aqui como zeros. Não sei porque isso deu erro. Mas agora tá funcionando e agora eu posso mostrar aqui os valores imaginários, eu imagino. Deixa eu ver. Aqui os inputs têm que ser reais quando eu vou lá pra função que calcula a inversa do antropomórfico, ou no ABC também. Ele já me acusa que deu imaginário. Ou seja, ultrapassou os limites. O limite de trabalho do manipulador não está adequado. Então aqui eu tenho, galera, T0, a posição de 7 em relação a 0, a posição de 3 em relação a 0, em cada instante do tempo. E perceba, cadê as contas que a gente fez? Se eu for até B, eu tenho que chegar em 16,08, né? Eu saio de 12,06 e vou para 16,08. A ferramenta, né? 7 em relação ao 0. Então eu saio de 12,06. Não sei porque não foi tão aproximado. E vou lá para 16,08. E eu tenho os meus Qs em relação ao tempo também. Aqui é o Q2 em T igual a 0, T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4 e T igual a 5. Eu não consigo, não sei como ver se isso aqui está batendo com a realidade, galera. Para ver esses ângulos aqui deve ser muito difícil. Mas eu acho que está fazendo sentido. Teria que desenhar isso aqui. 43 assim. E vai baixar. É Q2, quem é Q2? Q2 é esse cara aqui, né? Se tá baixando, o Z bate em X, ele tá diminuindo. Então faz sentido aqui. Até 10. Então ele fica quase horizontal aqui. Q5. Não sei se Q5 tá certo. Nem Q4, nem Q6, não sei. Mas eu acho que faz sentido, galera. Espero que esse código possa, essa explicaçãozinha possa ajudar vocês a montar o de vocês. E espero que com certeza, espero que fique melhor do que o meu. Eu vou fazer mais um testezinho aqui. Vou botar ponto 1, que é mais preciso. O negócio deve ter ficado gigante também. Poxa vida. Muito tempo. No momento eu vou tentar fazer isso no Simulink e eu gravo também, se funcionar.